Eu, professor, os senhores nas suas funções, trabalhamos com seres humanos. Aqui consta o primeiro grande desafio de toda atividade humana. Que desafio é esse? Os seres humanos são diferentes entre si. Os seres humanos são distintos e eu jamais sentirei a dor de um outro ser humano, porque os mecanismos celulares e cerebrais, nervosos e emocionais que conduzem à dor são exclusivamente individuais. Eu posso chorar pela dor de um filho, eu posso lamentar a dor de um ente querido, porém, a dor é da pessoa. Eu jamais sentirei essa dor. A dor pertence a cada um. E mais, a diferença de cada um na percepção do frio, do calor, da fome e da dor. Quando alguém me diz que está com frio, eu sequer consigo avaliar se esse frio é similar ao frio que eu sinto. Talvez não seja. Como gaúcho e amante do frio, quando eu digo que estou com frio, eu estou no Canadá, está 27 negativo, e eu digo, eu estou com um pouco de frio. As pessoas, aquilo que extinguiria a vida de outras áreas do planeta. Nem o frio, nem a dor, sequer a alegria comunica qualquer coisa. Temos uma barreira institucional, uma barreira formal, uma barreira, vou usar apenas uma palavra complicada hoje. Em filosofia chamamos barreira epistemológica, uma barreira de acesso ao conhecimento do outro. Por isso que tanto a filosofia, quanto a psicanálise, quanto as religiões, trabalharam esse difícil exercício do contato com a alteridade, do latim alterum, o outro. O contato com a diferença. Sempre foi complicado. Piorou nos últimos anos. Comecei citando as pessoas de câncer. Se eu disser a qualquer um dos senhores que eu sou de Aquário, o que eu ouvirei como resposta? Eu sou de Libra, eu sou de Peixes. Se eu disser a qualquer um dos senhores, o meu mais velho tem 19, eu ouvirei, o meu tem 21. Ninguém escuta ninguém. Eu, Leandro, acordei às 6, aí eu acordei às 5. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente, pois nenhum de nós escuta o que o outro diz. Se eu disser aos senhores uma idiosincrasia, uma característica minha, absolutamente irrelevante, mas para fins de exemplo significativo, que eu, Leandro, abomino, detesto, execro o gosto do coentro. Sei dizer coentro em 9 línguas para poder rejeitá-lo em todos os lugares do mundo. Há uma mutação genética que dizem que 10% da humanidade sente o coentro como sabão. E eu possuo essa mutação num grau enorme. Sofro na Tailândia, sofro na moqueca capixaba do Espírito Santo, sofro no México, sofro naqueles lugares para quem o coentro é uma coisa fabulosa. E eu, Leandro, tenho que entender que há pessoas que compram coentro e colocam aquilo na comida do próprio filho e oferecem ao filho, como Alcibíades ofereceu a taça de cicuta a Sócrates, e oferecem ao próprio filho uma coisa dessas. Eu, Leandro, jamais vou poder expressar a náusea que me causa o cheiro e o gosto do coentro. E eu vou ter que entender que há pessoas que adoram coentro e enchem a comida de coentro. E que no belo estado do Espírito Santo, preenche-se a panela de barro com coentro e tempera-se com um pouquinho de peixe, que é para não estragar o gosto do coentro, que é a moqueca capixaba. Ora, eu jamais vou entender o gosto alheio, porque por definição, todas as vezes que alguém me ofereceu um gosto, ofereceu uma experiência única de alteridade. No Himalaia experimentei chá de manteiga de iaque. O iaque é um boi almiscarado típico das montanhas do Tibete. Dele sai um leite, faz-se uma manteiga, pega-se uma colher daquela manteiga, dissolve na água quente, fica uma camada de gordura líquida, o cheiro é de animal selvagem, e os tibetanos veem naquilo uma bebida fabulosa. Eu não compartilho da mesma ideia.
E você entra numa simpática casa, porque os tibetanos são todos um povo extraordinário, ele lhe oferece o chá de manteiga de iaque. E você precisa tomar aquilo. Na medicina tradicional indiana ayurvédica, uma das terapias é tomar sua própria urina pela manhã. Eu prefiro morrer de todas as doenças. Não sei se escova depois os dentes com pinho-sol, não sei o que você faz depois de uma coisa dessas. O gosto culinário, o gosto médico, o gosto sexual, o gosto estético de cada um é único e irrepetível. E eu não consigo entendê-lo, apenas posso dizer que é diferente. E não obstante, eu sou obrigado a conviver em comunidade e negociar permanentemente de detalhes a grandes questões. Num momento em que o narcisismo das pessoas disparou. No momento em que ninguém mais escuta ninguém e que esse narcisismo se tornou uma referência importante para todo mundo. Num momento em que as pessoas usam no Brasil a exaustão, ad nauseam, a expressão fulano me representa ou fulano não me representa. Essa expressão não significa apenas que eu gosto, mas que ele está no meu lugar, uma representação. E ao dizer isso, eu estou afirmando que o ideal seria eu estar lá. Mas como eu não estou, fulano me representa. É comum eu ouvir na minha página na internet alguém que diga: eu gostava muito de você, mas você disse essa frase, agora você não me representa. Eu agradeço e tenho certeza que tanto a pessoa como eu sobreviveremos ao impacto desta pessoa abandonar a minha página. E seguiremos nossas vidas pesarosos, melancólicos, mas catando os cacos dessa relação destruída entre um completo desconhecido num avatar e a minha pessoa. Uma frase muda o que você me representa ou não me representa. Uma única ideia contamina toda a minha opinião. Olha, eu votaria em tal candidato a prefeito, mas não gosto da religião dele. Mas eu gosto menos ainda do outro. Então eu vou votar nesse. Então eu vou votar em branco, porque nenhum me representa. O problema não é o debate político, inclusive o uso político. É absolutamente lícito do voto nulo ou do voto em branco. Resposta, inclusive, à nossa idiotice de manter o voto obrigatório. O que eu digo para os outros é que ele tem que ser igual a mim. E isso traduz muito do que eu sou. Isso traduz muito dos meus valores. Não tem como eu sentir de fato ao outro. E é por isso que desde a Grécia, passando pelas religiões monoteístas, em particular o cristianismo, que domina no Brasil e na Europa Ocidental, por enquanto, por isso que nessas religiões monoteístas se trabalha muito o conceito desse pathos, desse sentimento, que eu posso ser antipático. Eu sou contrário à sua identidade, ao seu sentimento. Eu posso ser junto, simpático. E eu posso ser inclinado a, num sentido de inclinação, de empático. A empatia não é a garantia que eu vá sentir o que você sente. Quando o dentista me diz, vai doer um pouco, eu peço para ele definir esse advérbio. O que é um pouco? Quer dizer, estamos comparando com Auschwitz ou com uma creche normal, onde é o limite do doer um pouco. Bem, quando eu digo que dói ou não dói, eu tenho que estabelecer comparações. Dói comparado com um cálculo renal, considerado uma das dores mais atrozes. Dói comparado com um parto. Dói comparado com uma dor de cabeça latente. O que dói de fato? Eu tenho que ter uma empatia com qualquer ser humano, especialmente os senhores e eu que trabalhamos com seres humanos, porque a empatia é a condição de que, mesmo que exista essa barreira epistemológica já referida, eu consiga estabelecer um mínimo de comunicação que garanta que a minha ação seja efetiva. Os romanos diziam: atraem-se mais moscas com mel
do que com vinagre. A primeira função na nossa cultura é estabelecer a empatia através do olhar franco, nos últimos anos através de um sorriso, eventualmente de um aperto de mão. No Brasil, nós tocamos mais do que na Europa. É um misto da nossa herança portuguesa, indígena e africana que nos torna mais afetivos do que, por exemplo, norte-americanos e alemães. Brasileiros com frequência conversam com os outros tirando coisa do ombro, catando fios, não no meu caso, mas catando fios de cabelo dos outros, espanando caspa dos ombros e assim por diante. Nós brasileiros tocamos muito. Isso inclusive causa uma interpretação problemática às vezes no exterior. É comum em outros lugares da Europa onde eu morei ou nos Estados Unidos haver um afastamento maior. Numa grande obra não revista pelo Eça de Queiroz, infelizmente ele morreu sem rever, mas é uma obra extraordinária, talvez a mais conservadora, mais impactante, que é As Cidades e as Serras, quando finalmente o trem trazendo o príncipe Jacinto, o Jacinto de volta às suas serras em Portugal, e eles entram em território português, o homem da estação diz, fazendo um favorzinho, e nesse diminutivo ele reconhece ter entrado de novo na sua terra. Nós brasileiros herdamos essa característica do diminutivo. Ela contém muitas coisas da nossa cultura. Por exemplo, espera um pouquinho, pode ser qualquer momento entre agora e a segunda vinda de Jesus. Isso é espera um pouquinho. Essa é uma característica nossa. Eu já fiz uma reflexão baseada num linguista, o Richard Morse. Eu já apliquei prova no Brasil inteiro, e no Brasil inteiro, terminado o tempo da prova, eu digo às pessoas, entreguem. E todos os alunos brasileiros, sem exceção, dizem a mesma coisa que os senhores sabem no nosso inconsciente coletivo. Só mais um pouquinho. Significa, eu não entregarei. Porém, ao dizer só mais um minutinho, só mais um pouquinho, eu estou negociando através do diminutivo, com simpatia e com sorriso. Um alemão, etnia do qual vêm meus antepassados, entregaria. Um francês organizaria um sindicato, dizendo que o tempo dado para a prova é insuficiente e que a pessoa precisa rever as questões. Um alemão entregaria, um norte-americano provavelmente entregaria. Nós não entregamos, porém não enfrentamos a autoridade. Espera um pouquinho significa, eu vou continuar fazendo a prova. Porém, eu não vou dizer a frase do enfrentamento. Vem pegar se você for homem. Eu não vou dizer a frase do enfrentamento, porque há a hipótese do professor ser homem e vir pegar. Nesse caso, espera um minutinho, é uma negociação, que a gente usa sorrindo. Você estacionou em cima da faixa de segurança, só um pouquinho. Você está atrasado? Eu estou um pouquinho atrasado. O diminutivo é a nossa negociação e nossa afetividade, que num sentido amplo, em 1936, Sérgio Buarque de Holanda chamou de homem cordial. O brasileiro funciona pelo coração, cor, cordis. Ele funciona impulsivamente. Homem cordial não quer dizer homem simpático. Homem cordial quer dizer homem que funciona, inclusive, ao matar no trânsito, de forma intempestiva, de forma até agressiva, mas passional. Isso é o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu o segundo livro, após Casagrande e Senzala, de 33, que define um pouco da estrutura de quem havia ser o brasileiro. Nós negociamos a todo instante, nós trabalhamos com a gestualidade do corpo, e uma característica nossa clássica é separar o significante e o significado, a fala e a coisa em si. Nós temos quase que uma parede opaca entre mim e o estrangeiro, porque a maior parte dos estrangeiros, especialmente de áreas como o norte da Europa ou da cultura protestante nos Estados Unidos, funde significado e significante, ou seja, o que eu digo vai acontecer. A fala brasileira é uma fala alegórica e metafórica. Vamos, vou usar agora o erro comum da nossa pátria, vamos se ver. Vamos se ver. Me liga. Outra expressão proclítica de próclise, muito comum na fala cotidiana. Me liga.
eu não tenho seu número, mas me liga significa nada, absolutamente nada. Passa lá em casa para a gente sair, claro. Vamos tomar uma cerveja qualquer dia, ok. Por que eu digo com tanta facilidade e concordo? Porque não significa nada. O nosso atual repórter e antes político e guerrilheiro, que é o Gabeira, ao estar no exílio na Suécia, na volta escreveu o livro Que é Isso, Companheiro, e narra uma conversa com uma brasileira testemunhada por uma sueca que recém aprendera a língua portuguesa. Diz o Gabeira, passa lá em casa. E a colega brasileira respondeu em Estocolmo, eu vou ver se dá. E a sueca perguntou, ela vai passar? Ele respondeu, ela vai ver se dá. Mas ela vai ou não vai? Se der, ela vai, mas se não der, ela não vai. A sueca sequer conseguia compreender o que significa eu vou ver se dá. Vejam, eu trabalho com cultura norte-americana, já escrevi 2 livros sobre Estados Unidos, já morei no país, tenho algum conhecimento dos Estados Unidos, algum. Recebi uma aluna para a Unicamp, enviada por um colega dos Estados Unidos, que pediu que eu a orientasse no início na universidade. Busquei-a no aeroporto, coisa que raramente os americanos fazem. Levei-a até a Unicamp, inscrevi-a numa pousada, procurei a secretaria, fiz tudo porque ela não sabia nada de português. E ao final de um dia dedicado a uma estranha, ato heróico pelas almas do purgatório, ao final de um dia dedicado a uma estranha, eu disse a ela uma frase brasileira em inglês. Eu disse a ela, me liga, call me. E ela me disse, para quê? A primeira coisa que me vem à cabeça é a sua vaca. Passei o dia dedicado a você. Não saberia nem dizer your cow, né? Passei o dia dedicado a você, mas a idiotice era minha. Era eu que não interpretava que para uma norte-americana eu preciso estabelecer se é um appointment, se é um date. E dependendo da palavra haverá critérios e etiqueta para isso. Por exemplo, horário, quem paga e o que pode resultar do encontro. No Brasil tudo é me liga, que pode terminar em qualquer lugar. E geralmente não termina em lugar nenhum, porque outra pessoa nunca ligará para aquela. Era eu que deveria entender a diferença cultural e ser mais empático ao ponto de onde ela falava. A história da humanidade é feita através de uma recusa do outro, que vai se tornando conscientemente uma antipatia ou uma simples blindagem, uma cegueira diante de todas as pessoas. Numa obra extraordinária sobre o ensaio geral sobre a cegueira, Saramago fala de uma cidade devastada por uma epidemia de cegos, transformada mais recentemente em filme, no qual vemos o centro de São Paulo, tomado de sacos de lixo, com pessoas andando sem rumo, para lá e para cá. Essa distopia do Saramago, essa não utopia, é a descrição do centro de São Paulo até hoje. E não tem nada, você olha a ficção científica e parece absolutamente plausível. Zumbis andando pela cidade, uma cidade tomada por sacos de lixo. Bem, empatia é um desafio muito grande. Ela pressupõe, em primeiro lugar, uma vontade de entender ao outro, de tirar um pouco da cegueira sobre o outro e aceitar, discutir e incorporar valores que pertençam ao outro. Empatia é um esforço. Ela é automática com a pessoa simpática, bonita, agradável. E algumas pessoas usam para substituir a palavra grega empatia, a palavra mais contemporânea, mas também de origem grega, energia. É uma das palavras que eu mais odeio na língua portuguesa. Energia é elétrica, atômica, magnética. Fulanos dizem assim, eu fui naquele hotel e a energia do hotel é muito boa. Não, ele é um hotel caro, a toalha tem 1.500 fios, o lençol também, o serviço é bom, é luxo. O que você chama de energia, eu chamo de 920 euros por dia. Não é energia, é luxo. A fulana tem uma energia muito negativa. Não, ela é chata mesmo.
Quando você conversa com ela, você tem que ficar enfrentando essa chatice, aí você sai exausto. Não é energia, é chatice. É chatice, né? Torne-a agradável e a energia vai desaparecer. Não existe energia, aura. Existe gente chata e gente desagradável. Para isso eu preciso testar. Dizem os mesmos budistas que uma pessoa difícil queima meu karma negativo. Que as pessoas que vêm com demandas, que as pessoas desagradáveis estão ali para me fazer crescer. E como tem gente que me faz crescer. Nossa, a todo instante. Eu que cometo com frequência o erro da ira, da raiva, que sou rápido, sou estratégico, sou dinâmico, pego 2 aviões por dia e tenho que ser submetido ao timing, ao tempo dos outros. Passando pelo exame dos raios-x, a pessoa passa na minha frente, aí é o celular, apita e ela volta. Depois o relógio, eu esqueci o relógio. E eu ali envelhecendo, me aproximando da morte e quase perdendo o avião. Eu dou uma pista conceitual, meu senhor, qualquer coisa de metal, qualquer coisa de metal. Essa pessoa vai e volta 5 vezes e eu estou atrás dela. Essa pessoa estará na minha frente na fila do finger, quando a moça pedir o documento. E este senhor ou essa senhora vai procurar na bolsa ou na mochila um buraco negro. Eu não sei onde está o documento. E eu já com o documento desde que saí do táxi no ângulo adequado para mostrar. Enfim, essa pessoa acha o documento. Entra no avião intimorata, destemida, vai até o fundo e olha para o ticket 2A e começa a voltar, contrariando a piracema que vai até o fundo do avião. Essa pessoa, vejam, obrigado. Essa pessoa antipática vai sentar do meu lado sempre. Os espíritas e os budistas chamam isso campo magnético. Vai estimular que o meu karma ruim seja queimado. E não bastasse toda essa experiência para uma pessoa nervosa e irada, eficaz, estratégica e com o traço da pressa, essa pessoa vai passar o nosso voo dando ré no muco. Não sei se vocês conhecem o ato. Dando ré no muco. Dali até Fortaleza, dali até Recife, dali até Belém do Pará. E eu que não gosto nem de coentro nem de muco, terei que ouvi-la puxar das entranhas e engolir deliciada aquele produto. É um desafio. É um grande desafio gostar das pessoas. É um grande desafio que me deixa feliz saber que eu cheguei aos 53 anos e nunca matei ninguém. É um grande desafio. Há uma certa felicidade até o momento. A ideia ela me ocorre com certa frequência, mas eu nunca matei ninguém. O que eu faço para isso? Consciência que o que me irrita fala de mim e não do outro. Que viver apressado e estrategicamente como eu vivo é uma opção que me é tão custosa que quando eu vejo alguém viver tranquilamente sem estratégia, isso me irrita, porque essa pessoa não está pagando o preço que eu estou pagando. Esta pessoa vive como se não houvesse ninguém no mundo. Eu como vivo, como se o mundo tivesse e tem 7 bilhões de pessoas apressadas e pago um preço atacando o pH do meu estômago. Permanentemente eu olho para essa pessoa e minha vontade de ser como ela se transforma em empatia. Se transforma neste caso, primeiro na resistência e depois de entendê-la. Ali está alguém diferente, que tem uma opção de vida diferente e a minha não é a única possível. É um exercício permanente. Eu às vezes consigo e às vezes eu não consigo. Quando eu consigo eu fico muito feliz. Foi um momento que eu consegui, melhorei, superei minhas dores e entendi o outro, fui empático. Fiz prevalecer a ética, convivi socialmente com a diferença e me tornei uma pessoa melhor. Desço feliz do avião. Às vezes eu não consigo e tenho um ataque com essa pessoa. Nesses momentos eu fui derrotado pelo meu narciso, fui derrotado pela vaidade e como um novo Santo Antão do deserto eu tenho que voltar para o fundo da caverna e meditar de novo e mais uma vez.
para encerrar ante as perguntas, ocorreu há 2 anos, um episódio que fala dessa consciência da empatia e da antipatia. Eu tenho em São Paulo apenas uma pessoa, um amigo, que é milionário, com quem eu comecei a trabalhar junto, depois se tornou uma pessoa próxima. Este amigo milionário, que mantém amizade comigo, acho que por um interesse antropológico, para saber como funcionam essas pessoas que não têm avião, não têm iate, que sou eu, e que são obrigados a observar a ré no muco permanentemente dos outros. Este meu amigo separou-se de uma mulher de vida inteira, um pouco mais velha do que eu, casou-se com uma surpreendentemente mais jovem. Eu sei que isso é um espanto, mas isso aconteceu. Não fiz nenhuma leitura moral disso, eu não sou uma pessoa particularmente moralista. Lembrei-me até de um episódio de um grande plantador de soja no Brasil, que, surpreendido aos 80 anos com uma moça de 18, enfrentou uma repórter que, entre crítica social e inveja, disse a ele: "O senhor não sabe que ela está com o senhor por interesse?" E ele respondeu: "Verdade, minha filha, mas eu sou milionário. Uma de 80 também estaria, eu prefiro de 18. Pronto. Uma leitura absolutamente técnica. Ele tem o que a moça quer, a moça tem o que ele quer, e a negociação comercial é das mais transparentes. Nenhum tem ilusão romântica. Bem, este meu amigo casou-se com uma moça de 26 anos, que ele assegurava ser muito madura para a idade. E pediu a seguinte indicação: "Leandro, você viaja pelo mundo inteiro, faz voltas ao mundo. Me diz um lugar perfeito para a lua de mel." E eu disse: "Uma das Ilhas Baleares tem uma vila mediterrânea para alugar. Você desce em Maiorca, vai para essa vila, a areia é branca, a casa fica no alto da rocha, uma piscina de borda infinita, o quarto se abre para o Mediterrâneo, e vem junto com a vila um cozinheiro perfeito e silencioso, que cozinha o dia inteiro, desde os pães do café da manhã até a massa de grão duro do jantar, feita com perfeição." Ele aceitou minha indicação, colocou a moça madura para a idade no seu avião, muniu-se de champanhe, trufas e curiosas pílulas azuis para enfrentar a travessia do oceano. Desceu no aeroporto das Baleares, lá seu iate o esperava para levar à ilha paradisíaca. Passou 2 semanas felizes, e ao voltar me deu uma garrafa de um vinho muito acima da minha classe social, um Petrus, que eu ainda não abri. É coisa típica de pobre, né? Quando ganha uma coisa cara, tem medo de abrir porque vai estragar. A gente ganha um perfume, uma coisa cara, a gente guarda. Não, depois vai ficar sem, né? Isso é típico de pobre. Cada vez que o avião sacode, eu penso isso, né? Nossa, não tomei o Petrus ainda. E aí ele me disse a frase que mostra como valores precisam de consciência. Ele me disse: "Leandro, ela está apaixonada por mim." Eu fiquei admiradíssimo com a frase. Ele retira uma moça bonita, alta, magra, loira do interior de Santa Catarina, leva num avião particular, entope de champanhe Taittinger, coloca trufas, e ela está apaixonada por ele. Surpreendente. Surpreendente. E eu disse a ele com toda sinceridade: "Meu amigo, você me conhece há mais de 20 anos. Se você me levar no seu avião para as Ilhas Baleares, ficar naquela casa, 15 mil euros a diária, servindo aquilo, eu me apaixono por você com toda certeza. E mais, garanti com toda sinceridade, faço coisas que ela não faria de jeito nenhum. O resto se resolve com xilocaína e outros psiquiatras. Não há problema. Há coisas mais dolorosas na vida. O que eu quis falar aos senhores é que consciência é tudo, do que eu quero, do que eu acredito, do que eu sei. Se eu for uma pessoa consciente, autônoma, se eu for uma pessoa pensante, crítica, analisada, que tenha dito com clareza o que eu gosto e eu não gosto, pessoalmente, sexualmente, materialmente, eu raramente vou ser ofendido. Eu raramente vou deixar que um antipático me perturbe. E eu, com muita chance, vou transformar antipáticos em simpáticos, porque empatia é fruto de consciência e sabedoria. Não de estudo, mas de consciência e de sabedoria. Empatia é a chave não apenas para o outro ficar bem, mas para eu ficar também muito bem. E para eu ficar bem, eu preciso oferecer ao outro a certeza de que a minha paz, minha estabilidade, a minha harmonia interna não pertence nem ao governo,
nem aos clientes, nem aos motoristas do trânsito caótico brasileiro, nem aos preconceituosos, nem aos racistas, nem aos misóginos, mas pertence a mim, exclusivamente a mim, e ninguém pode me tirar, porque aquilo que for a minha consciência é o único valor que eu jamais perderei. Se eu tiver certeza disso, gente, a minha vida se transforma para sempre e eu me torno uma pessoa melhor, que é o meu grande desejo de vida hoje, envelhecer sábio. Tá difícil, tá complicado, quase nunca consigo, mas eu gostaria de morrer sábio, para não sofrer aquela praga do bobo do Rei Lear do Shakespeare que diz: pobre rei que ficou velho antes de ficar sábio. O único consolo da idade é a sabedoria. Minha paz me pertence. Tornem isso um mantra e a empatia com o mundo vai mudar abertamente. O dia que eu conseguir 100% eu comunico a vocês. Não consegui, mas eu luto diariamente para tentar melhorar. Quero morrer sábio, empático com o mundo, porque é harmônico comigo. Esta é uma fórmula insuperável, mas é um esforço e é uma luta. E quem quiser, comece essa luta hoje, porque ela é possível de atingir o grau de equilíbrio caracterizado pela sabedoria. Existem duas posturas em filosofia. Uma ligada a Heráclito de Éfeso, que diz: tudo muda a todo instante. E o símbolo disso, que ele chama em grego de panta, rei, tudo flui, panta, tudo, rei, as coisas que fluem, é o rio que eu não posso entrar duas vezes no mesmo rio. Então, se eu entrar no rio e eu correr para pegar aquela mesma água, eu já sou diferente. Se eu entrar de novo, a água é diferente. Tudo muda. Essa seria a postura Heráclito. O mundo é feito de uma essência de mutabilidade. Vocês vão encontrar muitas pessoas que são heraclitianas sem saberem. Vão dizer que só mudam as fezes, as moscas são sempre as mesmas. Vão dizer, como o autor do Leopardo, Lampedusa, 2 filmes lindos, uma série recente, o Leopardo, que é preciso mudar alguma coisa para que tudo permaneça como sempre esteve. Todo mundo que diz isto, geral as pessoas heraclitianas, elas acham que tudo muda a todo instante, mas oposto a isso tem a postura de Parmênides: nada muda. O que muda é só a aparência. Então, as pessoas que são a favor da permanência são parmenidianas, ou parmenidianas, se preferirem em português antigo. O que significa isto? São duas posturas opostas. Nada é igual em história, porque se eu vivo uma mesma experiência, essa experiência se transforma. Vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplos concretos para pensar filosoficamente. Eu tenho 62 anos, eu assisti adulto a primeira morte de Odette Roitman. Por exemplo, quem aqui se lembra da primeira Odette Roitman, tem menos colágeno, está mais perto do fim, mas a gente viu a primeira versão. Ontem eu estava trabalhando, um hábito que eu não consigo me desvencilhar, e eu não assisti ao final que alguns já sabem. Então, quando eu vejo uma nova Odette Roitman, algo mudou. A nova Odette Roitman é uma atriz que tem a mesma idade da Beatriz Segal, mas parece filha dela. Porque alguém de 60 anos hoje é diferente de alguém de 60 anos que era minha avó na década de 70. Minha avó nasceu velha. E aos 45, porque ela se casou muito jovem, ela já era uma matrona de vestido preto, acima do peso, e sempre pessimista, característica dos velhos antigos. E sempre dizendo de forma muito clara que não existia felicidade. Se eu perguntasse para ela: você está bem, vó? Levando como Deus quer. Um dia depois do outro, até o dia da morte, que é inevitável. Minha avó, nunca eu a vi dizendo: estou bem, estou feliz, minha saúde é plena. Eu nunca vi minha avó dizendo isso, porque esta alegria é recente, esta alegria é geracional. Nós temos hoje o contrário. Todos estão bem permanentemente, a julgar pelo Instagram. Todos estão muito bem. O Natal é uma sucessão de perrengues indescritíveis. Viagem com crianças é um martírio absoluto. Mas você vai postar foto família dom de Deus.
Em algum momento você vai postar. Porque hoje não pega bem ser infeliz. Inclusive você não consegue emprego. Não? Me descreva seu defeito. Depressão. O tempo todo. Eu acho que o pior vai acontecer e sempre acontece. Você não será contratado. Você precisa dizer, por que você veio trabalhar nessa empresa? Eu sinto que o projeto dessa empresa tem muito a ver comigo. Não, você foi trabalhar porque você precisa de dinheiro, é óbvio. São os boletos que lhe levaram a esse processo seletivo. É a única coisa. Não me importaria o projeto da empresa se eu tivesse 10 milhões de dólares por mês, estaria nas Maldivas e não em Mogi. É óbvio isso. É óbvio isso. Eu trabalho porque eu preciso de dinheiro. Posso trabalhar bem, sorrindo ou chorando, mas eu vou continuar. Portanto, os boletos são indiferentes à sua dor. Então eu posso considerar Heráclito ou Parmênides, mas eu vou ter que pensar, também posso pensar que essas necessidades não mudam. Agora, que preço eu pago para atingir essas necessidades? Por exemplo, a minha geração, ela foi educada para o trabalho. E o trabalho, eu conversava com o Kiko nos bastidores, o trabalho era sofrido e este sofrimento era natural. Se eu dissesse ao meu pai, entrei numa escola, o diretor é difícil, eu disse, por isso que é trabalho, diria meu pai, não é lazer. Você será feliz em casa e não no trabalho. Ele gritou comigo, ele é chefe, ele pode. Se você não gosta, seja chefe. Isso seria o que eu ouviria. Minha mãe passava mertiolate nas feridas, aquilo fazia a alma sair do corpo. E ela dizia, se arder, cura. Esta é uma tradição, inclusive, religiosa. A dor gera o que eu consigo. No pain, no gain. Se não doeu, você fez perna, não doeu no dia seguinte, volta para o leg press. Até que doa. Se não doer, você não terá feito algo. Então, quando eu percebo essas estruturas maiores, no caso, a minha tradição cristã de associar sofrimento à redenção, eu preciso de algo, eu negocio com Deus. Me dê a cura do meu filho ou me dê ser aprovado no concurso e se isso acontecer, eu vou subir essas escadas de joelho até meu joelho sangrar. É que eu estou supondo que Deus tenha prazer no meu sofrimento. Deus é um pai amoroso, definido por João como Deus é amor. Se eu suponho um pai amoroso, o que meu pai quer ver? A minha alegria. Se eu for filho do Kiko e disser a ele, pai, se você fizer isso, eu vou me cortar todo e sangrar em sua honra, ele vai dizer, que isso, filho? Não quero isso. De jeito nenhum. Então eu posso prometer a Deus que se eu conseguir entrar no concurso, eu vou abrir um champanhe maravilhoso e brindar a felicidade da vida. Ou eu vou dançar uma música com a minha esposa, com meu marido, de forma entusiasmada. Ou eu vou fazer uma comida inesquecível para minha família, em honra a Deus. Eu não estou discutindo religião, não é meu objeto. Eu estou discutindo por que nós vemos no sacrifício algo positivo. E aí vocês vão entender que isto foi crescendo de alguma forma. Mas por que fulano venceu? Porque qualquer coach vai confirmar isto. Ele fez os sacrifícios certos. Venda lenços enquanto eles choram. Essa é uma descrição psicótica, né? Se eu encontro alguém que eu gosto chorando, ele está em situação fragilizada, eu vou vender para ter lucro em cima da dor dele. Isso é um psicopata. Qual é a característica da psicopatia? Indiferença à dor do outro. O psicopata é um psicopata e eventualmente um serial killer porque ele é indiferente à dor do outro. Então, o outro está sofrendo, eu vou ganhar dinheiro vendendo lenços, isso para mim não é um projeto de vida, é um projeto sádico. Mas as relações sádicas foram descritas por Freud como base da sociedade. Sofrimento, controle, etc. Eu estou trazendo à tona uma série de questões para pensar como o seu comportamento mais simples, de achar que se está doendo, funcionou, se arde, está curando, se o remédio teve efeitos colaterais, ele é forte. Eu passei a usar um remédio para emagrecimento, não vou dizer o nome, mas é uma caneta muito prática, que promete aos ricos que morrerão magros, dado o preço do remédio. Os ricos morrerão magros.
Eu usei a caneta e as pessoas ao meu redor perguntaram: você teve enjoos? Nenhum. Então será que não é falsificado? Eu nunca tenho enjoo. Nunca tenho enjoo. Não tenho enjoo em carro, não tenho enjoo em avião. Nunca tenho enjoo. É uma característica física. Outras pessoas têm, não é uma escolha. Então, parece que se o remédio provoca muito enjoo, emagrece mais. Se não provocou enjoo, não está pronto. Se eu me relaciono com Deus, e de novo, a definição de João, Deus é amor, Deus caritas est, em latim, significa que Deus vai querer a minha dor. Isso é estranho, mas eu fui acostumado com isso. Eu venho de uma formação religiosa, eu vim de colégio católico, eu fui jesuíta, então eu estou acostumado que a renúncia seja isso. Ser mãe é sofrer num paraíso. Não, existir é sofrer sempre. Existir é um gesto de recusa permanente, um gesto de renúncia permanente, o que significa que necessariamente eu vou ter que entender isso. Diz a menina à sua mãe, meu marido não me entende. A mãe vai dizer, é sempre assim, o casamento é assim, aceita. Se você trocar de marido vai ter outro problema. Voltando à minha avó. A minha tia disse que o marido dela roncava. A minha avó, fica com este, o outro pode bater. Fica com o que ronca. Esta é uma postura. Então fique com isso que é um mal menor. É um mal menor. Varia só de endereço. Pronto. Eu não acho isso certo ou errado. Mas a pergunta que eu faço é por que nós vemos como permanência na nossa cultura o sofrimento? O sofrimento como condição. Eu cheguei aqui porque eu passei sábados estudando. É muito comum vocês ouvirem isso. Eu estou onde eu estou porque eu me sacrifiquei. Enquanto os jovens ficavam bebendo, usando drogas, eu estava... O que é verdade? É a verdade. Eu fiz USP e nunca usei drogas. Eu sei que é difícil acreditar, mas é verdade. Quer dizer, tomei fantaúva. Isso conta. Isso conta de algum jeito. Mas o que significa isso? Eu cheguei aqui, eu, Leandro, estou nesse palco honroso, nesse encontro honroso. Não foi exatamente que eu me sacrifiquei, mas porque eu tive prazer em estudar. Porque eu tive um imenso prazer em ler, em escrever e aprender. Foi o prazer que me trouxe aqui. Agora, perguntar como eu desenvolvi esse prazer é uma resposta mais complexa. Mas eu tive um imenso prazer. Eu tive uma capacidade de estudo nascida da minha vontade de ser feliz e não da minha renúncia. É por ter sido feliz que eu fiz. Eu não passei sábados à tarde em bibliotecas porque eu era uma pessoa metódica, mas porque por algum motivo, possivelmente algum desequilíbrio, inclusive, eu tinha mais prazer em ir à biblioteca do que ir a um bar. Eu sabia que bebida matava e agora é verdade. Quem bebe morre. Quem bebe morre. O que significa isso? Eu desenvolvi uma carreira baseada no prazer. No prazer de aprender piano, no prazer de aprender línguas, no prazer de estudar. Esta carreira me deu imenso prazer. E eu fui educado para isso. Não é um mérito. Não é exatamente um mérito. Então o que eu queria começar pensando, o que permanece e o que muda depende da sua postura filosófica e pessoal. Mas você pode dizer, de um ponto de vista heraclitiano, que tudo muda sempre, que o mundo envelhece, é uma frase medieval, mundus senescit, o mundo está envelhecendo. Você pode ouvir a frase típica de uma pessoa desajustada, que é, no meu tempo. No meu tempo significa eu já morri, mas infelizmente meu corpo ainda não sabe disso. E eu sou obrigado a trabalhar. Quando eu digo no meu tempo, eu já morri. A gente morre no cérebro, no corpo e na relevância social. No cérebro, quando o cérebro entra em colapso, no corpo, pelo óbvio, da falência dos órgãos. A relevância social é quando você não é mais significativo nem na família, nem entre amigos. Você é levado, colocado em um sofá. Falam alto com você, porque supõem que você seja surdo. Falam frases otimistas. Oi, tio, que bom que o senhor veio. Trouxe um creminho, o senhor ficar cheiroso. Ou seja, morreu. Quando você ganha sabonete e creminho, a gente morreu. Ninguém dá uma lingerie para vovó, um vibrador. Eles dão apenas coisas para ela não cheirar mal.
porque eu já considero que não tem mais vida sexual, não tem perspectiva, não dou um livro para minha avó aprender. Ela não aprende mais. Então eu trato como alguém que está sem relevância social, que é a terceira morte. Por isso eu encerro esse primeiro brainstorming para passar a outra questão e suscitar muitas reflexões que nos ajudem. A frase que eu ouvi em Angola, onde eu fui dar 2 vezes palestra, amei Luanda, e um professor da universidade me disse algo que eu achei fascinante. Ele me deu aquilo como se fosse um ditado africano. Ele disse: professor, eu desejo que a morte lhe encontre vivo. E eu achei isto belíssimo. Eu vou morrer. Tirando o presidente Sarney, todos um dia irão morrer. Todos morrerão. E eu quero morrer no dia que eu morrer. Até lá eu estou vivo. Então eu vou morrer um dia, eu quero que meu corpo, meu cérebro e minha relevância social fracassem no mesmo dia e uma só vez. E não quero morrer aos poucos. Eu não tenho medo da morte. Eu sou absolutamente estoico. Se me anunciasse que eu vou morrer amanhã, não abalaria minha noite mesmo. As vezes que eu estive próximo da morte por acidente aéreo, por exemplo, não me abalou. Eu já desci uma turbina em chamas de barriga sem freio na África. A senhora do meu lado fazia sinais da cruz frenéticos. E ela me disse: o senhor não reza? Eu disse: olha, a senhora já está rezando a área mínima de proteção. Tem que me incluir, né? Porque eu estava do lado dela. Não vai ficar a cadeira dela flutuando no espaço. Se salvar o avião, vai ser para todo mundo. Eu vou morrer. E esse dia eu gostaria de morrer inteiro. Uma só vez. Morrer aos poucos me assusta. Ficar sem capacidade de gerenciar minha vida. Então não tenho medo da morte, eu tenho medo da vida que eu vou levar até lá. E para mim, então, a grande permanência, se eu tivesse que dizer uma coisa parmenidiana, é que nós temos vários medos da morte. As pessoas mais apavoradas com a morte nunca falam dela. Fica sendo uma espécie de Voldemort, né? Você sabe quem. Eu gosto muito no Nordeste brasileiro, que eu amo ouvir essas expressões, existe uma morte caetana. A caetana chegou, para nem dizer a palavra morte. Porque na crença popular, falando acontece. O que é uma crença mágica fascinante, né? Então, se eu vou soltar essa caneca, ela vai cair no chão. Isso é Newton, não importa a força do meu pensamento. Eu posso repetir 100 vezes, não cai, não cai, não cai. Ela cai. Porque Newton é mais forte que o meu pensamento. É a gravidade. É a gravidade que faz isso. Mas as pessoas acham que elas criam um mundo. Pensa positivo que vai acontecer. Não, nem sempre o positivo é o que você quer. Um exame de gravidez positivo pode não ser o que você deseja. Uma infecção positiva, estou com hepatite, deu positivo. Não, nem sempre o positivo é isso. Pense e haja. E isto pode ser a permanência. Todos vamos morrer, temos medo da morte, porque temos medo de viver. A felicidade é o maior desafio. Eu acabei de lançar um livro, Dilema das Galinhas Felizes. A felicidade é o maior desafio das pessoas. A felicidade é o que mais incomoda, porque ser feliz é difícil. O que eu faço? Depois que eu formei família boa, comprei meu imóvel, estou bem empregado, o que eu faço com o resto da minha vida? E é por medo disso que tanta gente fala permanentemente de desgraças. Eu vinha vindo para cá, você nem imagina, na estrada tinha um acidentinho. Eu passei na estrada, tinha um acidente, um carro estraçalhado. E as pessoas olhando com a vontade de ver um intestino solto, um cadáver estraçalhado e parando e provocando engarrafamento na expectativa de um cadáver. E segundo Schopenhauer, por que a gente quer tanto ver o cadáver? Porque não fui eu. A única alegria da ovelha é quando o lobo come do lado, diz Schopenhauer. Não fui eu. Fulano morreu de câncer. Eu não. Ufa. Não foi dessa vez. Fulana viu que o filho dela está com leucemia. Ai, que bom. Foi o meu. Então a nossa única alegria é ver a desgraça alheia. Por isso que tanta gente gosta tanto de falar sempre da desgraça. Isso é um brainstorming inicial para a gente começar a pensar muitas coisas sobre vida, felicidade, sentido de vida e limites a isto. Tem um incômodo do pensamento de Aristóteles, um homem do século IV, com todos os limites do século IV a.C., do mundo grego helenístico,
e chega a falar que há pessoas que são escravos por natureza. Ou seja, não importa que você os liberte, são escravos por natureza. Hipócrates, o pai da medicina ocidental, Hipócrates da ilha de Kos, ele dizia até hoje os médicos fazem o juramento de Hipócrates. Hipócrates dizia o seguinte: antes de curar seu paciente, pergunte se ele está disposto a abrir mão daquilo que o adoeceu. Porque se ele não estiver disposto a abrir mão daquilo que o adoeceu, não importa o remédio que você dê, ele voltará àquilo. É aquela sua amiga que namora um boy lixo, chora com você, o boy é tóxico, é lixo, quase sempre são bonitos, obviamente, e ela separa, é um desastre, ele a usa, ele é tóxico, ele é um homem ruim, e ela chora com você e ela vem lhe apresentar um novo, que é exatamente igual ao antigo. Porque não é o problema de haver boy lixo no mundo, o problema é que há algo nela que a leva ao encontro do boy lixo, ou da mulher lixo, tanto faz. Ou seja, ela repete um padrão. Ela encontra prazer, Freud chamaria de pulsão de morte. Ela encontra um prazer no negativo. Vamos à questão importante. Então, isto dá sentido? Segundo Sartre, que eu sigo, Jean-Paul Sartre, nasceu em 1905, morreu em 1980, você determina o sentido da sua existência. Ele não existe. Não existe algo prévio. Mas eu vou pedir conselho. Sartre nos dá uma pista enorme num livro, logo ao final da Segunda Guerra, chamado Existencialismo é um Humanismo, um texto fácil. Todo mundo pode ler, ele é fácil, é um texto de divulgação. O existencialismo é um humanismo. E lá nesse texto de 1945, Sartre pergunta, mas eu vou pedir conselhos, para quem? Ele dá um exemplo. Há uma francesa, França ocupada pelos alemães, ela foi engravidada por um nazista, ela não quer aquele filho. Quem eu devo procurar? A dona da clínica de aborto de Paris ou um padre militante anti-aborto? Quando eu escolho o conselho, eu escolho a resposta. Eu não sei se eu uso drogas, vou perguntar à minha mãe. Estou pensando em usar êxtase, mãe, o que você acha? Vou ter que explicar à minha mãe o que é êxtase. Ela não sabe distinguir bala de doce, ela é um perigo na rave. As mães oferecem bala, é Valda, eu quero. Eu vou explicar à minha mãe que é, por natureza materna, quando se trata de filhos, inimiga das drogas. Mesmo que ela tenha usado, os hippies também se reproduzem, ela é inimiga de drogas. Ao procurar minha mãe, ela vai dizer, não, que é isto? Bom, não, vou procurar o drug dealer do bairro. Eu devo ou não experimentar? Quando você escolhe, a escolha é sua. E como a escolha permanente é minha, essa liberdade provoca angústia. Sartre diz que a angústia é inerente à liberdade. Casamentos arranjados, Índia, mundo islâmico tradicional, mundo judaico-ortodoxo. Casamentos arranjados sem namoro, em alguns deles em que o noivo não vê o rosto da noiva até o dia do casamento, terminam em casamentos mais duradouros do que casamentos que você pode fazer test drive. Nosso caso, você pode fazer test drive várias vezes, inclusive concomitantemente. Enquanto testa um carro, pisca para o que passa do lado. Vocês são livres para escolherem, e se sua família se opuser, vocês vão usar o argumento ocidental desde o iluminismo. É o que eu quero. E se é o que eu quero, o mundo tem que se dobrar. Que é o que eu quero. Mas você vai fazer artes cênicas, meu filho. É o que me faz feliz. Por que você não vai fazer direito? Você não vai fazer engenharia? Não, eu quero fazer terapia ocupacional. É porque é o que me faz feliz. Isso tem que calar todo mundo, porque a minha liberdade e a minha felicidade são argumentos superiores a qualquer realidade. Porque é o que eu quero, é o que eu gosto. Logo eu escolhi essa pessoa, só que ao escolher eu tenho angústia. Essa angústia não existe no mundo islâmico. Não existe essa angústia no mundo islâmico tradicional. Nem todo mundo islâmico tem noiva por arranjo. Mas no mundo islâmico tradicional essa angústia não existe. A figura do casamenteiro, que é uma instituição indiana, ele vai pensar o seguinte: há duas pessoas nessa sala, elas têm que se casar. Então vamos fazer algo assim. De que classe elas são? Vamos aproximar classes parecidas. Porque se for uma pessoa rica com uma pessoa pobre, a pessoa rica vai se sentir usada e a pobre vai ficar um pouco assustada com esse mundo.
Se for uma pessoa que estudou na universidade, com uma pessoa que não estudou, os mundos são diferentes. Então, o que faz o casamenteiro? Aproxima duas famílias iguais. Nesse caso, nunca haverá debate em família entre bolsonaristas e petistas. Porque o casamenteiro aproximou dois bolsonaristas, dois petistas. E quando um diz, faz o L, o outro diz, eu faço. Isso. E quando o outro vai dizer, vai gado, isso gado. Eles concordam. Não há choque familiar nesse caso. E não há angústia. As pessoas são aproximadas. Eu vou fazer casar uma pessoa que acredita que seu time tem mundial. É uma crença. É uma crença respeitável. E eu vou casar com outra pessoa que também acredita que seu time tem mundial. E o quarto do bebê será verde. Pronto, gente. Não há problema. Agora, se eu começo a pensar que eu sou palmeirense e fui casar com uma corintiana, eu começo a angústia da escolha. Ou seja, eu quero que o outro seja parecido comigo. A angústia da escolha nasce da liberdade. E liberdade é acompanhada de angústia. Vocês já devem perceber em São Paulo que existem no planeta Terra 5 pizzas viáveis. Calabresa portuguesa, marguerita, 4 queijos e mussarela simples. Essas são as 5 pizzas viáveis do planeta Terra. Agora, aqui tem anchovas puxando no carpaccio, gente. Isso é delírio de gente que não tem nenhum equilíbrio psíquico. Vou fazer uma pizza com rúcula, não quero comer capinha, eu quero pizza, né? Um leito de rúculas enormes. Eu já fui à pizzaria em São Paulo com 150 sabores. O que significa isso? Pizza de camarão com catupiry, borda recheada com gergelim, puxada no azeite trufado. Pelo amor de Deus, gente. Pizza não é uma experiência gastronômica, é pizza. O mistério da pizza é ela ser redonda, numa caixa sextavada, mas é pizza e pronto. Agora, quando a pessoa dá muito sabor, o pobre do comedor de pizza em São Paulo vai ter que escolher. E a escolha gera angústia. E ela vai olhar meia hora aquele cardápio para depois escolher meia calabresa e meia e pronto. E pronto. Então, quando eu aumento a possibilidade de escolhas, como nós temos aumentado, eu vejo aqui algumas pessoas mais experientes. Quando eu era criança não havia mamão papaya. Mamão papaya. Era só mamão. Era um mamão amarelo, tipo Havaí. Não havia escolha de maçãs. Qual que você gosta? Eu gosto da Turma da Mônica. Minha maçãzinha é a Turma da Mônica. Eu prefiro Fuji. Não, eu gosto mais de Gala. Não, eu acho farinhenta. Eu gosto... Gente, só tinha maçã na minha infância. Aliás, que era cara. Não se comia. Não havia tanta escolha. Essa diminuição de escolha faz com que eu me dirija ao mais óbvio. E com isto eu sou submetido a escolhas que não existiam. Até há 300 anos, um médico geraria um filho médico. Um cobrador de impostos passaria ao seu filho o cargo conseguido do rei de cobrador de impostos. As funções eram hereditárias, elas não eram frutos de uma escolha. Eu não escolhia o casamento e nem a profissão. Eu não escolhia a minha roupa, porque cada categoria social tinha o que chamava de código suntuário, código de roupas. Burguesia veste preto, nobreza pode usar vermelho ou seda, rei pode usar arminho ou peles de arminho. Então o código era determinado. Eu não escolhia que roupa eu ia ao enterro, era preta. Eu teria que ir de preto ao enterro. Então, quando os códigos são determinados, diminui a angústia das pessoas. E diminuindo a angústia faz com que as pessoas escolham coisas menos variadas, menos diversificadas, e diminui a angústia que Sartre publica um livro em 38 chamado A Náusea, no qual ele fala desta angústia de um pesquisador que está pesquisando uma pessoa medíocre do século XVII, e ele começa a ser tomado de uma náusea diante das escolhas. Essas escolhas provocam muita angústia nas pessoas. E é por isso que nós somos a era dos curadores. Como eu não sei o que vestir, e antes era determinado, eu sigo influencer, que também não sabe, mas tem muitos seguidores. Eu não sei como educar um filho. Nunca ninguém soube como educar um filho.
na história do planeta Terra. Porque cada filho é diferente. Quem tem 2 filhos aqui sabe que o segundo parece fruto do adultério. Porque ele é completamente diferente do irmão. Ai, mas isso é comigo? Não, gente. Caim e Abel, Esaú e Jacó, Salomão e Absalão. Irmãos na Bíblia se matam. Olha que família feliz, 12 filhos. Os filhos de Jacó. Um tentou matar o outro, jogou no poço. Outro mentiram para o pai. Esses são os irmãos bíblicos, um matando o outro. Um matando. Aliás, a história do mundo é formada por um homicídio, né? Em família. Então, com isso que eu estou dizendo, nós somos muito diferentes. Você soube educar o seu mais velho, o segundo vai lhe trazer humildade. Porque ele é completamente diferente. A minha mãe criou 5 filhos, mas não criou o seu. Então ela sabe tudo sobre papinhas, mas as crianças são diferentes. Um aluno meu de doutorado na Unicamp gerou gêmeas univitelinas com a esposa. Diferença de minutos de nascimento. Desde que nasceram as duas, uma é uma gourmet. Cheira a papinha, afasta, prova safras, mete o dedo, torce o nariz. A outra é um buraco negro. Tem que tirar logo da embalagem ou ela come a embalagem. São 2 irmãs, filhas do mesmo pai e da mesma mãe, univitelinas. Cada uma tem um gosto. Nós somos únicos, irrepetíveis. É isso que faz a história um fenômeno complexo, porque nunca se repete. Marx profetizou que uma vez ela vem como tragédia, depois como farsa, mas não é verdadeiro isso. A história não se repete. Nunca é a mesma coisa. Mesmo quando eu volto a um lugar. Aliás, conselho de muitos filósofos: você amou visitar um lugar. Você foi feliz naquele lugar. Não volte. Porque a pessoa que amou está lá. A pessoa que amou. Quando surgiu o Orkut, agora só vão me acompanhar as pessoas com pouco colágeno. Quando surgiu o Orkut, e o que aconteceu conosco? Nós descobrimos a primeira rede social de fato. E gente que eu não encontrava desde o ensino fundamental e médio, me acessou. Nossa, Leandro, você está dando aula na Unicamp? Nossa! E eu passava o telefone, e essas pessoas me ligavam. E a gente falava e dava um histórico. Morreu fulano, esse se suicidou, essa teve 2 filhos. Nós fazíamos uma espécie de resenha dos cadáveres da turma. Nós falávamos de coisa e era um prazer. Imagina se eu imaginar que aquela minha colega, que era a mais religiosa de todas, hoje tem outra vida. Falávamos durante 1 hora, era um prazer. Eu desligava o telefone e comentava: nossa, reencontrei, que alegria. E às vezes falava de novo com essa pessoa. E descobria que se eu não falo com alguém há 30 anos, essa pessoa não faz falta na minha vida. Se eu passei 30 anos sem falar com alguém, eu só posso dar notícias. Eu não posso mais viver. Porque aquilo que nós vivemos está no interior do Rio Grande do Sul da década de 70. E aí não havia um encontro. Encontro de turma é muito difícil. Porque no primeiro contato você vê: nossa, fulano, olha, casou. E no segundo contato não tem mais nada para conversar. Então o que acontece? A experiência de vida é única e irrepetível e vai tornando cada um diferenciado de tal forma que você não consegue mais ter intimidade com quem você não teve intimidade. O exercício do casamento é um exercício de transformar a paixão em intimidade e cumplicidade. Este é o passo mais difícil do casamento. O desejo erótico e a novidade, eles são atrativos imediatamente. Mas eles passam. E você vai ter que transformar o fogo inicial em uma situação permanente. Por isso que é tão bom encontrar uma pessoa nova e ao mesmo tempo tão desafiador alguém que lhe conheça. Porque alguém que me conhece sabe a repetição das piadas que todos fazemos sempre. Você tem o tio que todo Natal conta. E não é só do pavê, mas é uma sucessão de repetição de piadas. As pessoas são repetitivas. E para conviver com elas, eu tenho que aceitar que eu também sou repetitivo, eu tenho que olhar para o meu espelho. E isto é tão terrível que às vezes eu mudo de pessoa para não me conhecer mais. Porque para alguém estranho, eu posso contar maravilhas.
Mas alguém que me conhece já sabe que, além daquelas maravilhas, eu sou uma pessoa complicada. Ela já conhece minha sombra. E a sombra é um desafio para todo mundo.